E mais uma live do Clube do Crescimento. Essa será a melhor de todas as lives. Gente, é muito engraçado dando live, né? A pessoa toda desajeitada. Aí tô aqui na mesa, né? Pedestal aqui por baixo. Toda hora eu dou um chute, dá uma tremedeira aqui. Assim começam as nossas lives, com um chute no tripé e uma tremedeira. Hoje vocês descobriram por que a gente começa com uma tremedeira. Vamos lá, Jornada e Dores de Ana. Mais uma mulher. A gente veio. Deixa alto. Não posso contar, senão vocês vão embora. Vocês mal chegaram, vão embora. Cada um tem seu dom, vamos respeitar. Hoje, mais uma live onde nós vamos falar de uma mulher. A história linda de uma mulher. A gente conta história de pessoas que superaram suas dores, que curaram as suas feridas. E aí, lindo demais, grande demais para começar a nossa live aqui. Cada história de superação na Bíblia descreve a história de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, onde através dessa pessoa que se humilhou a Deus, Deus manifesta o seu poder e a sua grandiosidade. Na sua história, na sua linda história, comandante Walter, na sua linda história, querido ouvinte, se você se submeter a Deus, se você se humilhar, a palavra diz que Deus não deixa de se render a um coração contrito. Deus não deixa de atender um coração contrito, um coração humilhado. Se você se humilhar, se você se submeter, se você deixar seu coração aberto para Deus, Ele vai manifestar a glória dele na sua história. Oi, quanto tempo? Você quer que Deus manifeste a glória dele na sua história? Se humilha. 1 Pedro, capítulo 5. Vai falando aí pra mim, Walter, se tá alto o som, se tá baixo, se tá legal. Som alto, som baixo ou som legal? 1 Pedro, capítulo 5 vai ensinar pra gente que com o próximo a gente se relaciona com humildade. E com Deus a gente se relaciona com humilhação. Se você está se humilhando a alguém, cai fora, você está errando. Não se relacione com alguém se humilhando. Com Deus você se relaciona se humilhando para Ele. Com o próximo você se relaciona com humildade. Qualquer relacionamento fora desse padrão tá errado. Tá alto ainda? Então vamos. Amor de Deus. Bora ver agora. Tá legal? Vê, alto, baixo. Bora, responde. Bora. Agita, comandante. Comandante de exércitos é o senhor Walter. Walter Luiz. E Luiz? Luiz é guerreiro. Walter Luiz. Luiz é guerreiro. Luiz é guerreira. Guerreiro do Senhor, guerreira do Senhor. Senhor Walter Barbosa é um guerreiro, um comandante de exércitos. Guerreiro. Luiz. Bora. Combatente glorioso, ó. Luiz, combatente glorioso, indica uma pessoa criativa e inteligente, que tem coragem e desprendimento suficientes para enfrentar qualquer tipo de empreitada. Marco Fer na área, Walter. Olha isso, vou ler de novo para você, vou tirar foto e vou te enviar. Luiz significa combatente glorioso e indica uma pessoa criativa e inteligente, que tem coragem e desprendimento suficientes
para enfrentar qualquer tipo de empreitada. Ih, caiu na rede a peixe. Não dá para voltar atrás, Walter. Tem que ir até Deus fazer na sua história a manifestação gloriosa do nome dele. Não pode desistir, não pode parar, não pode cansar, não tem direito de cansar, Senhor comandante do exército. Bora que bora? Então, hoje a gente vai falar de mais uma mulher. A gente falou aqui 3 semanas seguidas, se eu não me engano. Falamos de Débora, depois falamos de Ruth, e hoje nós vamos falar de mais uma mulher chamada Ana. Ana, a gente já tá... Gente, olha só, se você acompanha toda segunda-feira, se você pegar todas as lives de segunda-feira, vamos ver se tem como fazer um álbum para separar as lives. Porque todas as lives de segunda-feira, a gente vem escolhendo desde o início da Bíblia pessoas chaves para falar das suas jornadas e dores, para que a gente conheça a jornada desse personagem e conheça as suas dores e se identifique ou não com elas. E identifique também se é um personagem que venceu suas dores, que superou, o que ele teve de consequência boa por isso. E se é um personagem que não superou suas dores, o que ele teve de consequências más por isso. Então, pensa comigo, se você acompanha as lives de segunda-feira, nós já estamos no livro de 1 Samuel. Nós vamos falar da primeira personagem aqui, descrita no livro de 1 Samuel. Então, só de acompanhar a live, você já aprendeu, já deu uma pincelada na Bíblia em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Você já acompanhou comigo 3, 6, os 8 primeiros livros da Bíblia. Você crê nisso? De uma forma sutil e vagarosa. Você já leu comigo, você já captou comigo aprendizados dos 8 primeiros livros da Bíblia. Dos 8 primeiros livros da Bíblia. Na próxima quinta-feira, às 14 horas, a gente tá fazendo uma série de lives falando dos primeiros rudimentos da palavra de Deus. O que são os primeiros rudimentos? O básico que uma pessoa que é cristã precisa saber. O que é salvação, o que é batismo, o que é santa ceia. E na próxima quinta-feira, é até uma engrenagem, né? Eu tá dando essa introdução. Essa próxima quinta-feira nós vamos falar da Bíblia. Qual que é a estrutura física da Bíblia, qual que é o pano de fundo da Bíblia, da história da Bíblia. Então vai te abrindo a mente de conhecimento, assim, poxa, gracioso. O que Deus está fazendo por nós aqui no Clube do Crescimento é grandioso, é grandioso. Estamos nos aproximando mesmo de um entendimento de quem é Deus, o que Ele faz por nós. Então, na história de Ana que nós vamos contar, que é uma história de superação de dores, a gente vê em todas as histórias de superação a manifestação gloriosa do Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. A gente tem aqui, Ana é uma mulher casada com um homem chamado Eucana. Ana significa graciosa, benevolente, uma mulher cheia de favores. Isso é Ana. Daqui, do nome dela, da identidade dela, a gente vê a pureza, a boa pessoa que Ana era, porque Ana não perdeu a identidade dela. A vida de Ana fez jus ao nome que ela carregava, a identidade que lhe pertencia, né? E ela se casa com um homem chamado Eucana. Eucana vive o que a gente chama de bigamia. O que é bigamia? É um homem que se casa com mais de uma mulher. Então aqui nos 8 primeiros livros que a gente já pincelou, já falamos de alguns personagens deles, a gente vê outros homens de Deus que viveram a bigamia, que casaram-se com mais de uma mulher. Jacó casou com duas irmãs, casou com Léia, depois casou com Raquel, que era estéril. Abraão casou-se com Sara e depois casou-se com Agar. O que acontecia de comum nesses relacionamentos? Geralmente, o homem, quando casava com uma mulher que não lhe dava filhos, ele casava-se com outra para que por essa outra ele tivesse filhos. Só que esse não era o projeto de Deus, que o homem tivesse mais de uma mulher.
O projeto de Deus, a estrutura familiar de Deus é que o homem fosse casado com uma única mulher. Então a gente vê nesses casos de Jacó, de Abraão, nesse caso aqui de Eucana, muitas perturbações familiares. Todos os homens que adquiriam o processo da bigamia como casamento, eles tinham famílias bem conturbadas, cheias de aflições, cheias de conflitos internos, porque geralmente a mulher que dava filhos, ela importunava e humilhava aquela que era estéril. Tá? Então isso aqui é muito interessante para nós. Nós pegarmos isso na nossa introdução. Tá? A Bíblia dá vários nomes para Deus. Para Jesus, príncipe da paz, início e fim, El Shaddai, poderoso, maravilhoso. E aqui no livro de 1 Samuel, o primeiro nome que se fala de Deus aqui é Senhor dos Exércitos. Aqui no versículo 3, 1 Samuel, olha só o que eu vou te repetir. A história de Ana é contada em 2 capítulos da Bíblia. Assim, em 10 minutos você lê os 2 capítulos da Bíblia. Esses 2 capítulos que se conta a história dessa mulher que a gente vai enfatizar hoje, que é a história de Ana, que é 1 Samuel 1 e 1 Samuel 2, uma parte só do capítulo, tá? Então, estou te incentivando a ler a Bíblia, a conhecer você com seus olhos mesmo, lendo, falando alto, para que quando você assistir uma live, você fale assim, poxa, já li isso na Bíblia, isso vai sendo edificado, isso vai sendo construído, você vai criando raiz poderosíssima. Então, o primeiro nome que 1 Samuel aqui, capítulo 1, versículo 3, vai chamar Deus é de Senhor dos Exércitos. É aquele Deus, né, dizendo da grandiosidade de Deus. Senhor dos Exércitos é aquele que luta e vence batalhas. Então essa é mais uma história bíblica de um Deus que luta e vence. Se você traz Deus para dentro do teu barco, se Jesus está dentro do teu barco, se você traz Jesus, se você traz Deus para dentro da tua história, poxa, traga Ele por inteiro, traga o Senhor dos Exércitos, porque Ele vai entrar na tua luta e Ele vai vencer as tuas batalhas por você. Mas esteja onde você tem que estar, aonde você tem que estar. Você é esposa, esteja como esposa por inteiro. Você é profissional, esteja como profissional por inteiro. Você é mãe, seja mãe por inteiro. Vai aprendendo, vai agregando valor àquilo que você é. Agrega valor à sua identidade. Confere qual o significado do seu nome. Você é aquilo por inteiro. O significado do meu nome é mensageira de Deus. Tive que dar um jeito de falar dessa minha história, de contar essa mensagem que está aqui há 21 anos sendo alimentada, sendo colocada para dentro da minha mente. Não pode ficar parada aqui dentro de mim, porque não acontece nada nem comigo, nem com ninguém. Veja bem o que eu te falei. A palavra de Deus, se você só entrar, ela não sair, ela não gerar comportamento, não adianta nada, não faz nada nem em mim, nem transforma a mim mesmo, nem transforma ninguém. Então eu sou mensageira de Deus, eu sou rápida, eu sou veloz. Eu sempre tive muito essa identidade no meu trabalho. Então no meu trabalho, que é muito dinâmico hoje, é onde eu tô, eu sempre me destaquei no trabalho, nas empresas que eu fui funcionária. Hoje é um desafio para mim estar de frente para uma empresa, mas eu consigo resolver uns 3, 4 problemas de uma vez, assim, ó, faz assim, faz assado, faz isso, faz aquilo, responda uma mensagem, vamos embora, e faz, acontece. Então sou extremamente agitada e eu acredito que produtiva no meu trabalho de acordo com a minha identidade. Boa noite, Emily, boa noite, Rafaela, boa noite, Júnior. Então, a gente tem aqui esse triste caso da bigamia, um homem que se casa com mais de uma mulher, aonde uma delas é estéril, e porque uma delas é estéril, acredita-se que porque uma delas é estéril, ele casa-se com outra para que a descendência dele não acabe, para que ele tenha filhos através dessa segunda mulher. Ele é um descendente de levitas, né? Ele se importa com as coisas sagradas. Eucana, marido de Ana, se importa com as coisas sagradas e constantemente ele vai a Siló para adorar a Deus, aonde estava o templo ali, aonde estava o local de adoração ali,
nesse contexto aqui, nesse momento da história do povo de Israel. Então, constantemente, Eucana vai adorar ao Senhor, tá? Era um homem temente a Deus, viajava com frequência e casou-se com Penina, provavelmente, acredita-se que porque Ana era estéril. A esterilidade de Ana causava muita perturbação para a vida dela por conta de Penina, que tinha filhos, ia tendo filhos, causava a Ana. Então a Ana, pelo jeito dela ser pura, graciosa, benevolente, ela causava inveja a Penina, e Penina usava a esterilidade dela para perturbá-la, né? Na verdade, uma mulher estéril, que tinha uma outra, vamos dizer assim, colega, casada com o mesmo marido que ela, que você vê a outra progredindo e você não, isso por si só, a circunstância por si só, já causava humilhação em Ana, né? Com certeza por si só já causava humilhação em Ana. E Penina, a Bíblia vai dizer que Penina ainda a perturbava, ainda a importunava, né? Ainda incomodava ela. Então aqui a gente entende que do lado de Ana, que tinha angústia de ser estéril, tinha dor de ser uma mulher estéril que não dava filhos, não tinha filhos, não concebia, ainda tinha uma inimiga ali, uma pessoa má do lado dela que piorava a humilhação que ela sentia, né? Eu quero ler com você aqui um texto que conta um pouquinho dessa história, e dessa história a gente vai tirar algumas coisas muito interessantes para a nossa vida hoje, né? Assim como as lives que a gente tem dado aos sábados falando do pecado da língua, que é muito comum, né? Porque a gente havia citado muitos pecados que não são comuns, por exemplo, assassinato não é comum. Um de nós pode ter assassinado alguém, mas não tem um assassino aqui, uma prostituta, um pedófilo, vai saber. Não são pecados tão comuns como os pecados da língua que todos nós cometemos. E aqui na vida de Ana, a gente vai ver algumas dores que são muito comuns a qualquer um de nós, eu tenho certeza absoluta. Muito mais comuns do que esse tipo de pecado, vamos dizer assim, mais graves. Para Deus não tem pecado grande e pecado pequeno, né, gente? A gente precisa combater aqueles pecados que são constantes, que a gente tem o hábito de pecar. E aqui a gente vai ver algumas dores que são muito pertinentes para o nosso assunto. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 4 ao 7. Diz assim: No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. Então, havia uma refeição que se fazia durante o momento de adoração a Deus ali, e o homem recebia o alimento, né, e ele partilhava ali, compartilhava com os seus. E Eucana tinha que compartilhar ali com as suas duas esposas e com os seus filhos. E aí, certamente, na divisão, ele pegava uma parte grande para dar para Penina, porque Penina ainda ia dividir para seus filhos. E aí a Bíblia vai dizer que para Ana ele dava uma parte maior, porque ele amava a Ana. Por isso, ainda mais acredita-se que ele casou-se com Ana, amava a Ana, mas porque Ana era estéril, não podia ter filhos, ele teve uma outra mulher, ele adotou esse hábito comum da época que não agradava a Deus, chamado bigamia. Ainda os países hoje têm esse tipo de casamento, liberam esse tipo de casamento, né? E aí aqui mostra que ele amava a Ana. Só que o mais interessante para nós é a parte B do versículo 5, que diz que o Senhor lhe tinha impedido de ter filhos. Então a esterilidade, o fato de Ana ser estéril, vinha do Senhor. Deus, eu botei um texto, botei uma foto minha das meninas no clube, no meu Instagram particular, e deu o que falar esse texto, porque as pessoas se sentiram atingidas, né? Pessoas que não sabiam o que eu estava passando, que eu não falo há muito tempo, e a intenção não era essa, a intenção era falar mesmo da passagem bíblica onde mostra que Deus que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim para o crescimento do homem, né?
Para o crescimento físico do homem, o jardim do Éden preparado para a coroa da criação, que era o homem, tinha água e tinha alimento. Para o crescimento emocional do homem, Deus lhe deu um cônjuge, lhe deu Eva e lhe deu animais para governar, para dar nome, para cuidar, para manter ali. E para o crescimento espiritual do homem, Deus deu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia que o homem ia pecar. E Deus sabia também que aquele pecado, aquela experiência com as trevas ia fazer o homem desejar a luz. E nós só desejamos a luz quando nós passamos dores, grandes dores, e falamos, não, aqui não é lugar para mim, eu não quero estar nesse lugar. E a gente repudia e a gente se volta para Deus, né? Então, aqui a gente vê a mão de Deus na vida de Ana, porque vinha do Senhor. O fato de Ana ser estéril vinha do Senhor. Eu queria muito estudar e eu vou estudar mais ainda sobre ser estéril. É um assunto que me chama muita atenção, mulheres estéreis. O que falar com uma mulher que não consegue ter filho, que é estéril? O que falar? E olha que assunto grandioso que está aqui. Versículo 6 vai dizer, a sua rival, chama outra esposa de Eucana de rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Então era uma circunstância muito constrangedora para Ana, isso que ela passava no ambiente familiar. Gente, no ambiente familiar dela, dentro do lar dela, dentro do contexto das pessoas que teriam que ser as mais unidas, né? Qual é a dor que você passa dentro desse contexto familiar? Aquela dor que ninguém sabe. A Bíblia vai falar que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem valoroso, porém leproso. Só que a lepra de Naamã estava por dentro da farda. Quando ele tirava a farda, que ele chegava em casa, que ele tirava a farda, a sua esposa, os seus servos e os seus filhos que viam a sua lepra. Tem lepra que só quem está dentro de casa sabe. Qual é a lepra que só os que estão dentro da sua casa sabem de você? Qual é a dor, qual é o pecado, qual é a enfermidade, qual é a injustiça? Isso precisa ser tratado, isso precisa ser trazido à tona, sabe? Muitas vezes eu falei assim, desde que eu abortei e depois que eu abortei, que eu me voltei para Deus, eu descobri que havia perdão para mim, qualquer roda de oração que eu ia, de reunião que eu ia, alguém chegava para mim e falava assim, Deus manda você falar. Deus manda você falar. E aquilo me intrigava e eu pensava, nossa, o que Deus quer que eu fale? Eu sou ruim de falar e eu era realmente ruim de falar naquela época. Eu não tinha oratória, eu não conseguia falar bem em público. E eu falava assim, nossa, o que Deus quer que eu fale? O que Deus quer que eu fale? E eu trazia isso comigo anos e anos e anos, até eu entender que o que eu tenho que falar é a minha história. Eu tenho que falar. O aborto intencional é um assunto para esconder. Humanamente falando, é um assunto para esconder. Porque quem vai querer estar perto de uma pessoa que cometeu tamanha atrocidade? Só que, na verdade, por causa da experiência de dor que eu tive e tamanho perdão que eu recebi, eu preciso contar essa história para ajudar outras pessoas a se superarem, né? Aqui a gente vê uma mulher estéril e a gente vê o que acontece com ela para ser derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, para você... Olha, eu vou falar... Eu fui chamada para falar diferente. Eu fui chamada para falar... Eu entendi que eu sou empreendedora. Eu sou criativa. Tudo que está criado foi criado por Deus. Eu vou criar daquilo que já está criado. Então eu sou mensageira de Deus, eu sou mensageira das boas obras. Eu preciso interpretar a palavra. É como um relacionamento de espancamento. Então Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Ponto. Se você entender o que é aliança na Bíblia, você vai falar assim, jamais eu vou me divorciar. Jamais. Isso é muito profundo, isso é muito sério. Só que você pensa numa pessoa sendo espancada fisicamente por alguém. O Deus que odeia o divórcio, ele compactua com isso? Em ver uma criação dele
que é valorosa sendo espancada por outro ser humano, então Deus odeia o divórcio, é religioso. Jamais eu vou incentivar alguém a se separar. Se eu souber que há uma mulher ou um homem sendo espancado, eu falo, separa na hora. Então, separa para você andar com Deus. Anda com Deus. Andar com Deus não significa participar de uma missa, participar de um culto, participar de um ritual religioso. Não significa. Você tem uma função dentro de uma igreja, dentro de uma religião. Mas o seu relacionamento com Deus não tem nada a ver com isso. Igreja significa chamados para fora. Então você vai numa igreja, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então lá você ouve, você confere e você aplica na sua vida. Você traz para sua vida e vai lá para fora. Você não fica lá dentro da igreja, não. Ah, eu sou cristão, eu sou cristão devoto. Eu tô todo culto, eu tô todo evento, eu tô toda reunião de oração, eu tô toda... Mas aqui fora, quando você sai para fora, você não mudou. Você não melhora. Você ouve e não aplica. Então, igreja, guarda isso. Significa chamados para fora. Você vai lá, aprende e sai. Você tem que sair, o seu lugar é aqui fora. Você não tem que brilhar na igreja, não tem que brigar, não tem que pregar, não tem que ter uma função de destaque, não necessariamente. Você vai lá, aprende e vai brilhar aqui fora. É no mundão que você vai brilhar, no mundão que você vai transformar, que você vai transbordar, não é lá dentro. Lá dentro é lugar de pessoas que querem se alimentar da palavra e sair. Por isso a gente tem uma igreja doente hoje, cheia de pessoas vitimistas, cheia de probleminha, querendo que briga com o pastor, briga com o padre porque passou na rua e não cumprimentou. Umas meninices, pessoas com idade mental muito menor que a idade real, pessoas religiosas que julgam. Se entrar uma prostituta, se entrar um bandido, se entrar uma pessoa toda tatuada, poxa, todo mundo olha de cima embaixo. Uma igreja despreparada para receber as pessoas. Aqui a gente vê o seguinte, olha que interessante. Ana participa ali da refeição e ela se levanta e o versículo 10 vai dizer o seguinte, anota isso. Ela, com amargura de alma, primeiro ponto aqui para a gente se identificar com as nossas dores, amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição. Primeiro, amargura de alma. Segundo, aflição. De mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz uma oração, ela diz, Deus, se ele lembrar de mim, não se esquecer de mim, me dê um filho, eu darei esse filho para a casa do Senhor. Para esse filho, e nesse filho não passará navalha. Ela está falando do voto nazireu, aquele voto que a gente estudou lá na Jornada e Dores de Sansão, né, que é uma pessoa separada para a obra de Deus. Uma das características dessa pessoa separada é não cortar o cabelo. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote, prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Então, amargura de alma, aflita, atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Gente, olha aqui, a gente está falando aqui de ressentimentos.
O que são ressentimentos? Ressentimentos são sentimentos que a gente fica dentro da gente ressentindo, sentindo de novo. Ciúmes, inveja, aflição, amargura, raiva, rancor, tudo aquilo que incomoda a gente. E a gente fica ressentindo aquele sentimento, e aquele sentimento vai causando ansiedade em nós. Ansiedade é preocupação com o futuro, é pré-ocupação. Você se preocupa antes com o que você está alimentando a sua mente, dizendo para a sua mente que vai acontecer. E é comprovado cientificamente que 95% das nossas preocupações não acontecem. Olha como é devastador, essa é a palavra. O ressentimento é algo devastador. A gente está num momento da história aqui que a mulher não trabalha, a mulher não tem tanta ocupação como tem hoje. Eu imagino, tem até aquele conceito mundano que diz mente vazia, oficina do diabo, né? Não, Ana não tinha a mente dela não era a oficina do diabo, mas ela tava ali numa produção constante de ressentimento. Uma mulher amargurada, uma mulher aflita, uma mulher desgostosa, porque o que acontecia naturalmente com todas as mulheres não acontecia com ela, que era ter filhos. Pensa, aquela época não tinha anticoncepcional. Aquela época não era assim. Você pensa, como que as mulheres... Eu já vi um estudo que nessa época aqui, eu meio arriscado falar disso, mas tudo bem. Essa época aqui, o casal não praticava sexo como hoje. Não era essa importunação, como a gente vê muitos relatos. Né? Eu vi um relato essa semana de uma mulher que ela teve bebê, né? Eu esqueci o nome, aquele um mês que a mulher precisa ficar sem relação sexual, o marido dela importunou ela e falou assim, ó, se você não quiser, eu vou procurar na rua. Eu não vou ficar um mês sem. Porque a esposa do fulano fez, porque a esposa do ciclano fez, porque a esposa... E aí ela cedeu, olha que falta de valor, falta de amor próprio. Ela cedeu e ela ainda estava com... começou a me fugir as palavras. Ela ainda estava com costurada, né? E cedeu ali a costura dela e ela teve sérios problemas por causa disso. Gente, isso é terrível demais. Isso é terrível demais. A mulher tá destruída, né? Nesse tempo a mulher tá destruída por culpa dela mesma, por culpa dela mesma. O homem tá omisso por culpa dele mesmo, por culpa dele mesmo. E há um sistema sendo implantado na sociedade para destruir a sociedade. Pode ver toda cidade destruída, faz um estudo sobre isso, cidades que desapareceram. Foram cidades que a formação social, a formação da sociedade foi destruída, a formação da família foi destruída, né? A mulher perdeu a sua identidade de mulher, quanto mais de nome, que é mais profundo, e o homem perdeu a sua identidade de homem, perdeu valores. E aí a gente tá aqui aplaudindo, nós estamos aplaudindo isso, porque a nossa vida, que deveria ser uma manifestação da grandiosidade de Deus, é só mais uma na multidão. Responde você para você mesmo. A minha vida é mais uma na multidão? É. Responde você para você mesmo. Eu sou mais um na multidão? Se você não é, cadê a manifestação do Deus grandioso na sua vida? Cadê os milagres? Cadê a história de salvação? Cada história registrada na Bíblia de uma pessoa que superou suas dores, os seus conflitos, as suas aflições, as suas amarguras, é uma história de salvação. Você pode dizer que você tem uma história de salvação se você tem uma história de superação. Você precisa descobrir, tirar a coberta, se retirar das suas dores, superá-las e contá-las. Você não precisa contar fazendo lives,
pode contar de outra forma, enfim, você precisa arrumar um jeito de contar. A gente vai falar aqui sobre empreendedorismo. Então, mais do que esses 4 ressentimentos citados aqui, que são amargura no versículo 10, aflição no versículo 11, ser uma mulher atribulada de espírito no versículo 15, uma mulher desgostosa, completamente desanimada, porque aquilo que era natural de todas as mulheres não acontecia com ela, ela viveu injustiça, porque Penina, que era uma mulher má que a importunava, vivia, concebia e ela não. Então, uma pessoa má, uma pessoa maldosa, uma pessoa que a importunava, vivia aquilo que era natural de a mulher viver naquele tempo e ela não. E ela vivia ainda a esterilidade. Só que a gente vai ver que ela na oração dela, a Bíblia vai dizer que ela, no versículo 15, eu quero falar 2 coisas aqui para vocês, positivas. O versículo 15 e o versículo 19. Então, a esterilidade que fez Ana... Gente, isso é indiscutível. A esterilidade fez Ana se aproximar de Deus. Fez Ana ter um coração humilhante, humilhado, quebrantado, contrito. E a Bíblia vai falar, como eu disse aqui no início da live, que Deus não resiste a um coração contrito. Então, a esterilidade de Ana fez ela se voltar para Deus. Que as suas dores, que as suas lepras, que os seus ressentimentos te façam voltar para Deus. E vai saber lá se eles vão passar. Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, que ele pediu 3 vezes ao Senhor que o tirasse desse espinho. Algumas pessoas acham que esse espinho é uma doença, outras pessoas acham que esse espinho é uma falta de família. Cada pessoa acredita que esse espinho na carne do qual Paulo falava era uma angústia, uma amargura, uma aflição que ele sentia. E qual foi a resposta de Deus para ele quando ele lhe pediu 3 vezes que o Senhor lhe tirasse esse espinho na carne? Deus respondeu para ele: a minha graça te basta, o meu favor te basta. Então, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Será? Existe um momento da sua vida que nada te falta? Não existe. Sempre a gente quer alguma coisa, sempre nos falta alguma coisa. O Senhor é o meu pastor, estou satisfeito. Não importa as circunstâncias que eu estou vivendo, as aflições que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí, Ana se derrama, ela vai falar assim, no versículo 15. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, não, Eli, eu não tô bêbada, não, eu não tô cheia de vinho, não. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Tá aqui a superação da dor dela. Quais são os seus ressentimentos? Olha, a Bíblia fala que ela falava com Deus, só que ela estava no templo, então ela não falava em voz alta, só se via o mover dos lábios dela. Mas o que estava acontecendo internamente, ela estava derramando a alma dela. A gente entende pelas Santas Escrituras, em Mateus vai ensinar, que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E aí vai ensinar que quando orardes ao Senhor, não useis de vãs repetições. Então, qual a diferença da reza? O que é uma reza? Reza é uma oração que alguém fez e que te entrega para você repeti-la. Só que quando você decora essa oração, você por exemplo, você cria o hábito de todo dia antes de dormir rezar essa oração. Então você repete ela. Só que à medida que você vai decorando, você vai repetindo sem prestar atenção. Isso é rezar. E orar. Orar é você derramar a sua alma. Então um dia eu cheguei na janela da minha lavanderia, que é enorme, fui fechar e eu me deparei com uma nuvem espessa e a lua por trás da nuvem. E a lua ficou refletida, eu vi a nuvem e eu via o risco da lua redondo
e aquele tanto de reflexo. Aquilo, na hora eu já fiquei emocionada. E eu estava num momento muito atribulada de espírito, muito amargurada, muito desanimada. E eu fiz uma oração a Deus. Gente, aquilo deve ter durado 10 segundos. E eu falei, Deus, se em tal momento da minha vida eu tivesse feito dessa forma, eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje? E aquilo, a lágrima desceu. De novo eu olhei aquela paisagem, porque eu vejo Deus na natureza. Eu olho a natureza, aqui na rua, volta e meia, passa tucano, eu fico pasma com tamanha beleza, cor, diversidade. E eu vi aquela lua de novo, eu falei, Deus, eu vou repetir isso que eu te falei, Deus, porque eu preciso de uma resposta. Me responde. Se em tal época da minha vida, se eu tivesse feito dessa forma e não desse, eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje? 11 horas da noite, fui fechar a janela para dormir. Chorando, eu fechei a janela e fui dormir. No dia seguinte, quando acordei 6 horas da manhã, eu já fiquei tentando lembrar se eu tive algum sonho. Porque aquela oração foi muito espontânea e muito forte para mim. Eu me derramei ali. Eu derramei a minha alma ali para Deus. E nada, não lembrei de nenhum sonho que pudesse ser uma resposta para mim. Porque Deus já me respondeu muito através de sonhos, sabe? Eu tenho algumas experiências através de sonhos. E aí o telefone do meu WhatsApp tocou. Eu fui olhar, um fornecedor da empresa, um vendedor que vende para nós lá, era uma mensagem de bom dia. E, cara, quantas mensagens de bom dia com um desenho, um textinho a gente recebe todo dia? Eu recebo muitas e muitas e muitas e eu me perdoo se você me manda, eu não leio. Só que aquela me chamou a atenção porque quando eu abri, esse fornecedor já tinha me mandado a mesma no dia anterior. E aí eu falei, uai, o João me mandou uma mensagem aqui igual a que ele mandou ontem. Aí eu fui ler. Estava escrito assim, eu não perdi o controle da tua vida. Tudo está no meu tempo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquilo me sustentou meses. Aquela resposta de Deus me sustentou meses sem ele precisar falar comigo de novo. Meses e meses e meses. Foi uma resposta de alguém que derramou a alma ali. É isso que você precisa. Porque a Bíblia vai dizer, no versículo 18, parte B diz assim, assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. É comprovado cientificamente, tem um post na internet falando disso, que a posição de ajoelhar e fazer assim com as mãos, ela ativa o córtex frontal. Então você entra numa posição de ativação da área cerebral que pensa mais, que ativa mais. A oração por si só, ela causa coisas poderosíssimas no seu corpo físico. E aqui a gente está falando de alma. O espírito dela foi acalmado, porque ela derramou a sua alma. Gente, a alma é o lugar onde estão os sentimentos, onde estão as decisões. Você está aflito, você está angustiado com alguma coisa? Ora! Você vai ver como vai se assentar e você vai viver a paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento que a Bíblia fala? É aquela paz realmente que pode o mundo estar se acabando e você está em paz. Porque você está com a sua fé em ação. Assim era a Ana aqui, depois de ter derramado a sua alma perante o Senhor. Uma mulher de fé, uma mulher de certeza, ela estava vivendo a fé. Um dia, 2018, 2019, eu recebi a notícia que meu pai estava com câncer. E o primeiro exame foi o seguinte, ele teve câncer nos ossos. Então, o exame, a leitura do exame era o seguinte, como era ossos e tinha tumores por todo o corpo,
o exame dizia a palavra metástase. 18 anos de crente. Meu mundo desabou. Meu mundo desabou. Desabou. E eu falo o meu, dos meus irmãos também, mas o meu, porque eu tinha uma prática religiosa constante. Então não era compatível com uma pessoa que tinha uma prática religiosa constante não ter fé. 18 anos recebendo de tudo aqui, tudo isso que eu compartilho com vocês aqui nas lives. E aí meu mundo desabou. Todo mundo, o mundo de todo mundo desabou. A gente afundou a empresa, de tão acabado que a gente ficou. E aí fomos dando passos, fomos vendo que realmente o que era, tratamento, vivendo. E meu pai venceu o câncer. Graças a Deus, hoje ele faz uma manutenção anual ou semestral, algo bem esporádico mesmo, tá firme e forte, trabalhando por 73 anos. E eu olho e eu falo assim, eu me lembro desse dia que eu recebi a notícia. Quanto eu chorei, quanto eu me desesperei, quanto eu perguntei para Deus. E eu falo, algumas pessoas me repreendem, mas eu tô falando do que eu vivi. Eu me senti reprovada. Reprovada. Porque já era pelo tempo, lá, Hebreus 12, Hebreus 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos ensineis os primeiros rudimentos da palavra de Deus. O tempo ali, que infelizmente hoje não significa nada, para mim eu já deveria ser mestre, eu já deveria ter experiências de fé e eu não tive. E hoje eu experimento isso. Hoje eu experimento fé. Hoje eu cresço em fé. Hoje eu vejo uma circunstância e eu sei que ela vai passar e vão vir outras. E que podem vir outras. Às vezes, sim, eu me esquivo, eu fujo. Às vezes vem uma energia ruim que eu aprendi que eu tenho que sentir energia ruim para eu lidar com ela e não deixar ela me dominar. Para que a próxima vez que essa mesma energia, com essas mesmas características venham, eu não deixe ela dominar. Então tudo está sendo grande na minha vida, tudo está sendo um aprendizado, que você abrace isso para você. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você, primeiro, ela derramou a alma dela perante o Senhor. E o segundo, ela foi ouvida e ela teve um filho ilustre, Samuel, o primeiro filho de Ana. Gente, imagina, ela pegou Samuel, ela desmamou Samuel e ela entregou Samuel para o sacerdote Eli, porque ela havia feito um voto. Eclesiastes vai falar, não faça voto ao Senhor. Deus não se alegra de voto de todos, mas se fizer um voto, não tarde em cumpri-lo. E ela cumpriu, porque o foco dela estava em Deus. Eu imagino a maternidade, o que ela fez comigo, e eu entregando meu filho, minha filha, numa igreja. Eu não entrego. Eu acho que eu não tenho estômago para isso. E ela entregou, e Samuel foi um dos principais homens das Sagradas Escrituras. Um homem de Deus, um sacerdote ilustre. E depois disso, a Bíblia vai dizer que ela teve outros 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Deus abriu mesmo a madre dessa mulher. O que eu quero compartilhar aqui com você para trazer para a gente. Então, recapitulando, a jornada de Ana foi uma. Não fala muito, né, de infância, da história dela, só fala que ela foi uma mulher que se casou com um homem de Deus, um homem temente a Deus. Ela era estéril, então ela teve uma rival. Esse homem se casou com uma outra mulher que a importunava, e ela tinha, apesar de tantas angústias, apesar de tantas dores, amargura, desgosto, ela não atribuiu a Deus essas infelicidades que ela viveu. As injustiças ela não atribuiu a Deus, nada disso ela atribuiu a Deus, muito pelo contrário, ela se posicionou em Deus e ela derramou a sua alma a Deus, de forma que ela foi duplamente abençoada, tendo Samuel, um grande homem das Sagradas Escrituras, e continuando a ter filhos depois disso. O que eu quero falar para você trazer para a sua vida, além
desse tipo de dores. É possível superar a dor da amargura? É possível superar a dor do desgosto, a dor da aflição, a dor do estremecimento de espírito? É possível em Deus, se derramar a Deus, orar a Deus, né? Eu tive um momento da minha vida, quando eu fui para a igreja pelas primeiras vezes ali, que a família não ficou muito satisfeita, né? Os parentes não ficaram muito satisfeitos, e aquilo foi terrível para mim, e eu questionei Deus, e eu briguei com Deus, e eu lutei com Deus. Você não tá vendo isso não? Você tá me levando para aquele lugar tá me chamando a atenção, eu tô ouvindo coisas que eu nunca ouvi, né? Eu sabia da existência de Jesus, eu sabia da existência de Deus, eu cria em Deus, mas eu não tinha entendimento. É diferente você crer. Eu tenho certeza que você que está aqui, você crê que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, mas o entendimento de quem é Deus, do que Ele fez por você, e se apropriar disso. Você fez isso? Você é consciente nisso? Né? Então, aquilo foi acontecendo comigo, e eu descobrindo ao mesmo tempo que havia perdão para o pecado absurdo que eu tinha feito do aborto, e que ainda tinha vida para mim, tinha uma oportunidade de vida para mim, eu ainda poderia viver, porque eu estava me esquivando da vida, não permitia que ninguém chegasse perto de mim, nem amigo, nem para namorar, nem para nada, achava que eu não merecia nada, ninguém, estava minha vida cada vez mais nas trevas, e comecei a ir para a igreja, e uma noite eu falei, como é que faz? Você não está vendo isso não, Deus? Eu estou indo para aquele lugar está me chamando a atenção, mas todo mundo aqui está ficando com raiva de mim, ninguém quer falar comigo, faz alguma coisa, me mostra se aquele lugar que eu estou indo é real. Eu conto essa história no livro, né, que é a história da minha conversão, que é a história que, não que eu me voltei para nenhuma religião, é o momento que eu me voltei para Deus, eu vivi aquele primeiro amor de um Deus que ama, e Deus me respondeu no dia seguinte, em Isaías 61, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então briga com Deus, conversa com Deus. Jacó roubou seu irmão, saiu fugido, anos depois de se casar com Lia, de se casar com Raquel, ele volta para sua terra, e no caminho ele luta com um anjo que ele não sabia que era o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que ele luta até o amanhecer. E o anjo fala assim, deixa-me ir, porque já está amanhecendo. E Jacó responde para o anjo, não vou te deixar ir até que me abençoe. E o anjo lhe toca a juntura da coxa. Toca um lugar que Jacó perde o equilíbrio. Mas mesmo assim Jacó não desiste da luta. E o anjo, vendo que já estava amanhecendo e vendo que Jacó não ia desistir, falou, qual é o seu nome? E ele fala, meu nome é Jacó, meu nome é roubador, meu nome é usurpador, meu nome é enganador. E o anjo responde, não será mais o seu nome Jacó, mas o seu nome será Israel. Tá vendo aquele povo lá em Israel, que está tendo a guerra lá contra Ramã? Vem de Jacó. Esse nome Israel veio daqui, da história de Jacó. Lindo, grande. Você precisa saber isso, você precisa aprender que o Deus que você crê e que você precisa apropriar de tudo que Ele fez, Ele faz coisas grandiosas demais. Aquele povo lá que está lutando contra Ramã hoje, nos nossos dias, o nome daquele povo vem dessa história que eu estou te contando agora. E aí, o que a gente pega aqui nesse momento, que eu quero trazer para a sua vida, além da superação de Ana, das suas dores, das suas angústias, das suas aflições? Gente, quando Deus quer fazer algo, Ele envia um bebê. Iris, que loucura é essa? A gente está preparando um curso para lançar no Clube do Crescimento, vai ser nosso primeiro curso. O nome do curso é Você é um Empreendedor. São as lives que a gente deu aqui, 7 lives sobre Você é um Empreendedor. Provando para você que as características que você carrega do Deus divino são características de um empreendedor.
e provando para você que cada um de nós que estamos aqui nessa live hoje, os que não estão, todos são um empreendimento de Deus. Deus olha um contexto, Deus pega um contexto e ele fala assim, tem uma dor aqui nessa família, eu preciso empreender. E aí ele empreendeu a Rafaela, ele empreendeu o Walter, ele empreendeu o Júnior, ele empreendeu a Emily, ele empreendeu cada um de vocês nesse contexto. Qual é o contexto que a gente estava aqui? A gente estava num contexto em que não havia liderança em Israel. A gente está saindo do livro de Juízes, onde o povo tá naquele ciclo. Adora a Deus e aí se esquece de Deus, porque tá tudo bem, anos que tá tudo bem, eles se esquecem de Deus, começam a adorar outros deuses e aí o Deus se ira contra eles, né? E manda inimigos. Quando Deus manda inimigos, eles se lembram de Deus e começam a clamar a Deus. Quando eles começam a clamar a Deus, Deus levanta um juiz para libertá-lo. E entra nesse ciclo vicioso aí. O livro de Juízes todo é Deus levantando juízes quando o povo clama e levantando inimigos quando o povo esquece dele e se volta para outros deuses. Então não havia liderança temente a Deus nesse tempo. E Deus fala assim, não há liderança temente a mim nesse tempo. O que eu faço com esse povo desgarrado? O que eu faço com esse povo que adora outros deuses, que se desvia o tempo todo? Esse povo que mimba, esse povo que no meio da jornada dele se esquece de mim. O que eu faço aqui? Eu preciso empreender aqui. Eu vou empreender um homem chamado Samuel. Vamos ver aqui. Olha como faz sentido o que eu vou te falar. Samuel. Aquele a quem Deus ouve indica uma pessoa que age com determinação e justiça e só descansa quando atinge os seus objetivos. Olha só, olha o empreendimento de Deus. Deus empreende uma pessoa que só descansa quando atinge os seus objetivos. Esse é Samuel. Significa nome de Deus. Deus precisa empreender naquele povo, naquela nação. Não estou falando de Ana. Deus precisa empreender naquele povo desgarrado. E levantar um povo, uma liderança temente a Deus. O que Deus faz? Eu vou empreender aqui um Samuel. E aí Deus olha e fala que procura uma mulher para empreender Samuel. E essa mulher é uma mulher que está quebrantada, que está se humilhando, que está se derramando perante Deus. Para empreender um bebê com tamanha responsabilidade, identidade e propósito, não precisa de uma mulher dessa? Lindo, né? Lindo demais. Então, quando Deus quer resolver uma situação, Ele envia um bebê. Um bebê é a forma de Deus de anunciar que conhece a necessidade de um povo. Então, quando for nascer um bebê na sua família, pega o nome que os pais vão dar. Você fala assim, esse nome foi os pais que deram o nome para esse filho. Não, veio de Deus. A inspiração veio de Deus. Veio de Deus a inspiração. Então a prova de que Deus conhece a necessidade de um povo é o envio de um bebê. Pega o nome de um bebê, pega o bebê que vai nascer na sua família e na sua parentela, pega o nome dele, olha lá o significado do nome na profundidade, pesquisa mesmo, e fala, poxa, esse é identificador da família, onde está nascendo o bebê por aí. Olha como a gente pode ser muito mais inteligente do que a gente é. Lindo, né? Então, o bebê significa uma nova vida, um novo começo, nova esperança para o futuro. Não é assim quando vai nascer um bebê perto da gente? Uma nova história, a concepção e o nascimento de um bebê são milagres que só Deus pode fazer. Você vê a inteligência do ser humano. O ser humano é um ser extremamente inteligente. Tudo ele pode fazer, tudo ele é capaz de copiar e de reproduzir. Mas um bebê, com toda a complexidade já descoberta do corpo humano, o homem não é capaz de fabricar, digamos assim. É um milagre divino, a concepção, nascimento, crescimento, é um milagre divino. E Deus prova, através de um bebê, que Ele está preocupado com a história dessa família, que Ele entende as dores dessa família e Ele empreende ali.
Agora vamos mais profundo que isso. Rafaela, um dia você foi um bebê. Qual é o seu pensamento hoje em relação à sua família? Júnior, Walter, Emily, um dia vocês foram um bebê. Por que eu tô falando isso? Porque você vê muitas pessoas hoje em dia falar, família não dá. Ah, eu não me misturo. Ah, lá tem muita bebedeira. Você nem vai, você nem participa, você nem pergunta se tá tudo bem. Você é o mais cheio do Espírito Santo, o mais convicto das coisas sagradas e você não transborda na sua família. Eu tinha uma empresa que eu trabalhei, que eu já era cristã, né? E tinha as festas de finais de ano e as festas eram sempre uma palestra e depois da palestra seguia a bebedeira. Então eu participava da palestra, ficava ali na hora da festa me relacionando, quando eu via que já deu meu tempo, tinha eu e tinha a turminha lá, ó, saía fora. Mas eu fazia presença, eu fazia relacionamento, meu falar era manancial de vida, onde eu podia, até a hora que eu podia. A hora que todo mundo caiu na bebedeira, que não ouvia mais nada, não tinha semente para plantar, não tinha terreno para plantar as sementes que eu carrego, era a hora de sair fora. E tinha eu e a turminha ali que sempre saía fora. Então você foi um bebê que foi um empreendimento de Deus para o local que você nasceu. Iris, eu sou órfã, nasci, lembro de mim só em orfanato. Foi para lá. Foi para o ambiente que você nasceu, que você cresceu, que você desenvolveu, que você foi empreendido para curar dores ali, para resolver dores ali. Você é um projeto de Deus. Você é um empreendimento de Deus feito para dar certo. Ele tinha certeza que ia dar certo. Só tinha uma coisa que Jó não sabia na história dele. Não vou me aprofundar aqui em Jó, porque essa live de Jó promete. Mas tinha uma coisa que Jó não sabia em toda a história de dor dele. Jó não sabia que Deus confiava nele desde o início. Deus confia em você desde o início. Se você acordar hoje, se você destravar hoje, se você despertar hoje, o quão grande você é em Deus. Qual é o seu posicionamento para com Deus de humilhação? Qual é o seu posicionamento para com o próximo de humildade? Qual é a sua identidade? Que você tem que despertar um compromisso com a sua identidade, não deixar nada nem ninguém roubar de você a grandiosidade da sua identidade. E qual é o seu propósito relacionado às dores que você viveu até aqui? Oh, meu querido, ninguém te segura. Ninguém te segura, ninguém. Você faz e pronto, você resolve e pronto. Você deixa de lado tudo que é lixo. Aí vem alguém e te lança energia ruim. Geralmente é a família. Isso que você tá fazendo não vai dar certo não. Que bobeira, como é que você tá arrumando tempo pra isso? Pra te fazer desanimar. Na hora você repreende. Na hora, porque se você quer governar a sua vida, governa mesmo. Toma responsabilidade e compromisso da tua história. E tudo que alguém vier falar contra aquilo que você estabeleceu, que vai ser a sua história, a sua direção, você joga fora. Todo lixo você joga fora. Começando do seu, do lixo que está aqui em você. Necessidade de aprovação, vitimismo, culpa. Tem pra ninguém. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Então esse é o contexto da nossa live de hoje. Uma história linda de superação, de relacionamento com Deus. Uma história linda que não tem religiosidade para contar. Eucana era realmente um homem temente a Deus e constantemente ia ao templo adorar. E Ana ia com ele. Só que ao adorar, Ana não usava de meios religiosos, de repetições cansativas, de formações decoradas, de rituais. Ali foi tão diferente, foi tão espontâneo, foi tão verdadeiro a verdadeira entrega dela para com Deus, que ela obteve resposta e ela viveu a salvação de Deus para a vida dela. Bora viver isso, gente? Vamos viver isso? Vamos viver isso? Não vamos abrir mão disso. Você nasceu para ser grande. A Bíblia vai falar que nós
podemos e faremos, se estivermos em Deus, proezas maiores do que as vistas nas Sagradas Escrituras. Olha isso! Real, toma a palavra de Deus como verdadeira para a sua vida. Em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer citar alguma coisa? Alguém quer deixar algum recado? Vamos que vamos, vamos que vamos. Pode falar. Essa é a hora da gente falar. Lindo, né? Tem gente que fala pra mim, deixa uma mensagem no direct, no chat, fala: ah, Iris, fala desse personagem, fala daquele personagem. E na verdade a gente está seguindo um pouco, né? Não falando de todos, mas falando de alguns personagens que são pertinentes, que as suas histórias de dores, as suas jornadas são interessantes para os nossos assuntos do clube. E a gente tem quanto tempo de clube, Júnior? Hoje a gente está em dezembro. O Júnior tem uns 4 meses. A gente tem uns 4 meses de clube já, Júnior? Fala aqui pra gente. Uns 4 meses de clube, a gente já passou por 8 livros da Bíblia. 8. Dá vontade de parar e voltar, né, gente? Nossa, a gente veio seguindo personagens da Bíblia e já estamos no 9. 3, 6... Estamos no 9º livro da Bíblia. Estudando personagens, não a história toda. 9º livro da Bíblia. Olha que lindo! A Bíblia é feita de 66 livros. Nós já estamos no 9º, de live em live, contando um pedacinho das Sagradas Escrituras. Já falamos aqui de muitos e muitos e muitos personagens. Jornadas interessantíssimas. Gente, isso é real. Essas lives de jornada e dores de personagens mostra pra gente que é possível a gente curar a nossa história, a gente tirar a coberta de cima das nossas dores, dos nossos pecados. Dores às vezes são coisas injustas de viver, como as dores de José, né? Foi maltratado, foi vendido, foi difamado, mas tem dores que a gente mesmo causa, que a gente tem vergonha de botar pra fora, e a gente não pode ter. A minha é uma dor dessa, a dor do aborto, depois a dor do divórcio. A gente não pode, a gente tem que consertar, a gente tem que seguir, e a gente tem que ver, fazer a nossa vida fazer sentido. Quase 5 meses de clube. Estamos devagarinho, né, Júnior? Dia após dia, postando dia após dia, trazendo uma novidade esporadicamente, trazendo devagarinho uma pessoa ou outra, fazendo alguma postagem que edifique as pessoas, né? A gente vai começar aqui em 2024 fazendo toda a nossa postagem semanal. Eu ia começar essa semana, mas realmente não deu porque é algo muito trabalhoso, e a gente vai preparar esse mês de dezembro para o mês de janeiro dar certo. Cada semana fazer postagem a respeito de um único tema, para que a gente possa crescer mais, para que a gente possa focar mais, porque a gente fala sobre todos os temas, sobre maternidade, sobre ser filho, sobre amor próprio, sobre valor próprio, sobre tempo, sobre conexão, então fica tudo muito espalhado, e a gente vai escolher cada semana um tema para todas as nossas postagens, fora as lives, serem do mesmo tema. Isso é muito legal, é muito grande, é um assunto muito profundo para a nossa vida, para a gente não deixar mais um dia passar como foi ontem. Para esse dia que a gente está vivendo, a gente realmente gastar toda a nossa energia nesse dia. Gastar toda até o final, só ir dormir quando acabar a energia. Plantando um alicerce, é isso mesmo, Júnior. E às vezes o Júnior sabe disso, o Walter sabe disso. Às vezes a gente fala algumas coisas assim, e a gente fala assim: nossa, cara, não dá para ver o crescimento, não dá, mas é por isso que o Júnior falou, tá no alicerce. Você vê um terreno, você vê pedreiros trabalhando naquele terreno e você demora para ver os primeiros tijolos, porque tá ali na base, tá ali plantando o alicerce ainda. O alicerce é demorado, o alicerce é trabalhoso, o alicerce é caro, custa, sua. E aí, volta e meia, parece que para dar uma injeção de ânimo na gente, vem uma notícia boa, né? A gente festejou aqui, a gente comemorou muito quando o Instagram liberou pra gente mais de 1 hora de live. A gente tá com 1h10 de live, mas as nossas lives são programadas para 1 hora. Mas com 1 hora, o meu telefone aqui já ia dando
já ia diminuindo aqui, os segundos aparecia aqui, já mostrando que ia cortar a live. Agora o Instagram não corta mais, porque a gente tá firme, a gente tá fixo aqui. Já já vamos lançar o livro. Em dezembro, eu quero vocês lá, Emily, Rafaela, vocês que são constantes, vocês vão receber o convite, eu quero vocês lá no lançamento do livro. A gente vai plantar semente, 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 semente. Uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Vamos fazer o que tem que ser feito, vamos estar onde nós temos que estar e Deus vai vencendo as batalhas. Nós abrimos a nossa vida para uma história de salvação. Eu abri a minha vida para uma história da minha salvação. Abra a sua vida para a história da sua salvação. E vamos que vamos. Uma notícia muito interessante que a gente teve na última, hoje é segunda, no último sábado. Olha como é que Deus faz. Porque, gente, a nossa rotina ela é cheia de dores. Vai angustiando a gente, né? Essa palavra, angústia, vai angustiando a gente. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu estou no caminho certo? Aquela humanidade, né? O lado humano nosso vai gritando às vezes. E um pouquinho antes, nem falei pro Júnior, mas um pouquinho antes da live de sábado, eu abri o YouTube e abri lá o ícone do Clube do Crescimento e olhei 100 inscritos. Depois caiu para 99, hoje já foi para 100 de novo. Mas o que foi comemorável é porque eu acho que a gente tinha 66 inscritos, tipo assim, 66 inscritos em 5 meses. Em uma semana de 66 foi para 100. Então é muito legal a gente ir vendo assim uma sementinha e aparecendo ali uma plantinha, uma folhinha. É muito legal, é muito legal. Então você precisa experimentar isso na sua vida particular. Particular. Espalhar o que é bom. O clube é bom para você? Espalha. O que mais que é bom para você? A sua história é bom para você. Ó, sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero? Eu quero um dia ver a Rafaela fora daqui. Um exemplo. Por que isso? Porque ela foi contar a história dela em algum lugar. E aí não dá tempo dela participar da história do clube porque ela está ocupada com a história dela. Ela pegou aqui, aprendeu e ó, foguete, jatinho. Certo, gente? Foi um prazer estar aqui, um prazer muito, muito, muito grande. E quinta-feira tem mais. Vamos que vamos destravar nossa vida. Viver um dia de cada vez, matar um leão de cada dia, carregar nossa cruz, que é linda, uma jornada linda. Bora que bora. Tá? Um abração, amo vocês. Até quinta-feira às 14 horas, se Deus quiser.